Salve, salve, gente amiga! Tudo jóia? Que o Senhor te abençoe abundantemente. Rogo bênção de Caio. Creio muito em uma palavra de bênção. Que o Senhor te abençoe. Que a minha voz, vídeo, áudio chegue a você e chegue também uma bênção, uma palavra de bênção aí para você, viu? Não sei como é que está o seu dia, não sei o que você tem vivido nos últimos dias, mas eu mando bênção. Não faltará farinha na sua panela, não faltará azeite na tua botija. Tô mandando bênção. Amigo, de qual direção você está? Inclusive, depois, se desejar, entre no nosso grupo de amigos do WhatsApp ou na nossa lista de amigos, que aí por lá você pode inclusive me responder, né? Como é que meu vídeo chega a você, minha voz, no dia de hoje, tá bom? Inclusive me dê retorno sobre a palavra que virá. O tema de hoje é Destravando a Língua. Esse é o nosso assunto de hoje. Você verá no desenrolar da mensagem o porquê desse assunto, mas eu arrisco dizer que há pessoas com a língua travada. Pastor Sodré, o que é isso? Calma, a mensagem já virá. E lembro, tenho o hábito de afirmar e dizer que estamos em Blumenau, Santa Catarina, e você pode pegar nota aí do nosso endereço. Seja você que porventura mora por aqui ou tem parentes por aqui, indique. Pode falar, Sodré, lá, endereço tá, igreja e tá. Pronto, vai ser bem-vindo, sem sombra de dúvidas. Seja um amigo ou um parente seu, pode contar com a gente. Há sim uma igreja em Blumenau que está de portas abertas e pode ser parceira, seja da sua casa, da sua família ou de um amigo, tá bom? Vamos lá, a mensagem já está no ponto. Confira e eu já volto. Irmãos, na última semana, no último domingo, nós falamos sobre a parábola do trigo e do joio. Você estava naquele culto? Falamos sobre a parábola do trigo e joio, que os dois são parecidos. Então, Mateus 13, que foi o capítulo que a gente leu, fala muito sobre lições de agronomia. Minha esposa até fez um comentário assim, né? Então, Mateus 13 fala muito a respeito disso aí. E hoje, por uma obra divina, não foi nada assim de carta marcada, não. Hoje, por obra divina, eu quero continuar tratando sobre o assunto semente. Então, começo hoje a leitura em Marcos 7. Aí daqui a pouco, já fique marcado aí, virá Mateus 13. Já estou te dando aí como que se fala? Meu filho outro dia, ou a filha que estava falando, quando você já dá uma prévia, um spoiler. Já estou te dando um spoiler de que daqui a pouco a gente vai para Mateus 13. Esse linguajar da garotada. Mateus capítulo 13 virá já já. Mas vamos começar em Marcos 7. O versículo é o 32. Olha que poderoso, gente. E trouxeram a quem? A Jesus, um surdo que falava dificilmente. Há quem diga, isso é comprovado, né? E quando a pessoa não escuta bem, ela acaba também não falando bem. E os sentidos estão interligados. Você percebe que a Bíblia diz que ele era surdo, e isso então deixava ele com uma fala atrapalhada. E rogaram-lhe que pusessem a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, é Jesus falando isso aqui, isso é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, que bonito, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Para aqui um instante, que história fantástica, né, irmão?
Então Jesus notou a necessidade que esse rapaz tinha. E quando ele observou a necessidade desse rapaz, ele então abriu a boca e declarou uma palavra de bênção para ele. Essa palavra ali, efatá. E aí, traduzido para o nosso português, quer dizer o quê? Abre-te. Foi uma palavra de bênção, foi uma voz de comando que Jesus deu. E diz a Bíblia que naquela voz de comando, naquele clamor, naquela palavra de bênção, verso 35, abriram seus ouvidos. Os ouvidos foram abertos e a prisão da língua se desfez. Diga glória a Deus, irmão. A língua atrapalhava o rapaz a se comunicar perfeitamente. Você viu lá em cima, verso 32, que ele falava dificilmente, tinha dificuldade. Então, a prisão da língua se desfez e ele agora falava, final do 35, leia, perfeitamente. Incrivelmente, Jesus ainda diz, não conte para ninguém. Jesus é um comediante também, sabe? O rapaz não falava, agora está falando. O rapaz não ouvia, agora está ouvindo. Como que ele vai esconder, irmão, isso? Como que vai esconder? Isso aí era uma forma de Jesus dizer, olha, a sua vida é que vai evangelizar, amém? É a sua vida que vai trazer louvor para o Senhor. Mas dentro dessa lição, eu vou emendar com o culto do domingo passado. Então, se você faltou, você tem que olhar lá na chamada. Deve estar um Fzinho lá no seu nome. Então hoje eu vou emendar com o que nós já falamos na semana passada, domingo passado. Vai ouvindo. Esse rapaz tinha língua presa, irmão. Esse rapaz tinha dificuldade de falar. Era surdo e ainda, não digo gago, mas ele tinha a língua presa, falava dificilmente. E Jesus tocou, abençoou, deu a palavra de ordem, e o rapaz agora estava falando perfeitamente. Verso 35, perfeitamente. Você diga glória a Deus. Onde está a nossa lição, pastor? Pois é, trago agora. Irmãos, pelo Espírito de Deus eu digo, tem pessoas ainda nos dias de hoje que têm dificuldade no falar. Tem língua presa. Tem pessoa que tem a língua amarrada. Tem dificuldade, fala com dificuldade. Tem certas coisas que ela não sabe falar. Você sabe, eu até batizo a mensagem de hoje com destravando a língua. Você sabe que a gramática, o nosso português, eu mesmo, irmão, publicamente eu digo, eu tive bons estudos sim. Puxa, eu tive a alegria de estudar lá como manda o figurino, primário, isso, outro. Aí terminou tudo, ainda estudei um pouquinho mais, 5 anos de direito. Então eu não sou, modéstia à parte, ignorante. Mas tem hora, irmão, que a gramática vem com umas palavras que eu atropelo e atropelo bonito e vamos atropelando, mas vamos. Costumo até brincar, o português é tão bonito, bem dizido. É só passar a assinar a gramática mesmo. Tem palavras na gramática que trava a língua. Você já deve ter ouvido muito sobre os trava-língua, né? O tigre, o trigo e tal, e outras coisas mais, né? E aí quando você tenta repetir, meu Deus do céu, você se atrapalha todo e a língua trava. Brincadeira à parte, você deve saber várias frases assim que são trava-língua. Afastando essa parte, eu quero que você entenda que tem pessoas que estão com língua travada. Tem pessoas que têm dificuldade de se expressar. Tanto na timidez, tanto no acanhamento. Pessoa que está sofrendo, mas sofre calada, não se abre, não pede ajuda, não levanta a bandeirinha pedindo socorro. Ela prefere ficar calada e sofrendo do que abrir a boca e pedir ajuda. E eu vou lhe contar uma, irmão. Eu mesmo era um desses, tímido de carteirinha. Pense em alguém que preferia na escola fazer o trabalho escrito
e os colegas fazer a parte de apresentação. Eu faria tudo, no papel e no computador, isso aí, alguma coisinha eu sei. Fazia tudo, esse negócio de monografia, esse negócio de capa, contra capa, introdução, desenvolvimento, e conclusão, isso aí, alguma coisinha eu sabia. Aí os colegas gostavam, porque, imagine, né? Então se ele faz a parte escrita e a gente faz a parte do falar, aí vai ser facinho, pela minha timidez, pelo meu acanhamento. Sabe uma oração que minha mãe fazia? Não sei se você já me ouviu falar sobre isso. Minha mãe no secreto orava: Senhor, destrava a língua do meu filho. Falo diante de Deus, irmã, ela fazia essa oração. Destrava a língua do meu filho, Senhor. Destrava. E Deus vem me chamar a ser pastor, irmão. Só pode ser Deus, irmão. Porque poderia ser qualquer outro ofício, menos falar em público. Concorda comigo? Poderia ser qualquer outra coisa, talvez atrás de um computador, talvez num escritório em que falo só lá por telefone com A, B ou C, ou talvez alguma coisa que tenha um mínimo de contato com o público. E o grande Deus me coloca um microfone na mão e um tanto de gente assim olhando. Irmão, só pode ser Deus, não tem outra experiência. Então a oração da minha saudosa mãe foi essa. Hoje já partiu, já está com o Senhor. Destrava a língua do meu filho. E eu quero usar isso emprestado para a nossa mensagem de hoje. Eu, como pastor, eu me sinto no dever de repetir essas orações. De pedir a Deus: Senhor, destrava a língua dos meus irmãos. Destrava a língua, aí eu falo dos meus irmãos em Cristo. Destrava a língua, Senhor. Tem gente, irmão, que infelizmente, repito, um dos primeiros pontos é a timidez, o acanhamento. Ela não fala. É ruim, irmão. Tem gente que guarda para si, sabe? Está todo destruído por dentro, mas não fala. É aquela história, o marido pergunta: mulher, o que foi? Sabe o que ela responde? Nada não. Irmão, isso aí arrebenta. Como assim nada não? Eu estou vendo que você não conversa. Estou vendo que você está muda, entrou muda e sai calada. Como assim nada não? Vai ver, tá num aniversário, irmão, e fica lá sozinho, abandonado. Como assim nada não? Está na cara que alguma coisa não está certo. Está na cara que você está mal. Está na cara que está precisando de ajuda. Então a palavra de ordem, anota isso como tema de hoje: destravar a língua. Que Deus nos dê esta graça de destravar a língua, irmão. Repito, primeiro em relação à timidez, ao acanhamento, ao constrangimento. Quem sabe está sendo prejudicado, mas não fala. Está sendo prejudicado, mas não pede ajuda. Está sendo prejudicado, mas não grita. Está errado. Está errado. Você tem que aprender a reclamar seus direitos. Pastor, fulano não me ouviu. Fulano não me atende. Aí se você no direito percebe que você está sendo lesado, você procura os seus direitos. Ele não atende suas ligações? Não atende não. Ele nem me recebe. Eu fui lá, nem que me receber. É? Ele não recebe você não, né? Mas vai ver, ele recebe o oficial de justiça. Aí ele vai entender. Aí ele vai te ouvir, vai. Numa das primeiras audiências, o cidadão vai até dizer: você aceita acordo? Agora você quer me ouvir? Só porque agora penhorou tua casa, né, queridão? Só porque penhorou teu carro? Oh, que lindo, você agora quer me ouvir. Ai, como a lei é linda. Procure o seu direito. Há uma máxima que diz: o direito não socorre os que dormem. Se você dormir no ponto, você vai perder direitos. Tem que despertar sim. E vira para o seu vizinho com amor e fale para ele: abra a boca, irmão. Abre a boca, tem que abrir. Abre a boca. Agora, é claro que se puder no diálogo, se puder numa boa conversa, se a pessoa ainda te ouve, se a pessoa ainda atende suas ligações, se é possível resolver na paz, ótimo, vai evitar você gastar energia, gastar até dinheiro com advogado.
Vai evitar você ter esse cansaço. Mas se não te atende, procura o seu direito. Abre a boca. Amém, gente? Só que eu não quero falar só sobre timidez, não é essa a mensagem. Aqui eu vou emendar com Mateus 13, como nós já falamos. De que Jesus aqui abriu a boca desse garoto e ele passou a falar, digo outra vez, perfeitamente. Está lá no verso 35, Marcos 7, 35. Ele passou a falar perfeitamente. Então, irmão, aqui, com a bênção de Deus, eu digo que o Senhor destrava a nossa língua também em nome de Jesus. Pessoas que, domingo passado falamos sobre a semente do inimigo, né? Que é o joio. E hoje eu digo sobre uma outra semente. Qual é a outra semente? Mateus 13. Cantei a pedra desde o começo. Mateus 13, verso 31. Olha o que o Senhor trata com a gente. Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então agora é uma outra semente. Que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. O qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas crescendo, é a maior das plantas. E faz-se uma árvore. Uau! De sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, a Bíblia está dizendo sobre uma outra semente. E é aqui que vem a nossa mensagem de hoje. Uma outra semente. Qual que é a semente, gente? Do grão de mostarda. Eu já te dei outro dia. Acho que você conheceu o que é o grão de mostarda? Minúsculo. Há quem afirme que tem menos que 1 milímetro. Minúsculo, uma coisinha que esconde debaixo da unha. Para quem não recebeu o grão de mostarda outro dia, é muito miudinho. Seria cortar por 3 um grãozinho de arroz, mais ou menos, só para entender quem não conhece o grão de mostarda, que inclusive aparece na tela. Na mão do rapaz, uma coisinha de nada, parece um ponto em uma frase. E lá atrás uma árvore, olha lá, irmão. Uma coisinha tão minúscula, que traz uma árvore, uau! E a Bíblia destaca, ela é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Diga amém, gente? Aí aqui, irmão, vem a nossa lição de hoje. Estou lhe preparando para você ouvir isso com muita atenção e carinho. Que o Senhor destrave a nossa língua e que a gente aprenda que uma semente tão pequenininha como aquela pode trazer grandes resultados. Deus vem trazendo ao meu coração de que tem muito crente com a língua travada. Quando ele não era crente, irmão, ele tinha a língua solta para tantos assuntos. Se alguém cortasse a frente dele, ele soltava o verbo. Vou falar de um jeito diferente. Abençoava até a mão do motorista, a mãe do motorista. A mãe, a avó, a bisa, a trisa. Ô, seu abençoado, só para não falar besteira aqui em cima. Ele tinha a língua solta para xingar, tinha a língua solta para reclamar, tinha a língua solta, sabe, para praguejar. Pessoas que amaldiçoam. Tu é isso, aquilo, outro. Ela tinha a língua solta para as coisas ruins. Ela liberava uma semente ruim. Aí agora que é crente é todo contido, irmão. Agora que é servo de Deus é todo contido. Você tem uma semente poderosa, uma pequenininha daquela lá, traz um resultado enorme. Que Deus destrave a nossa língua, irmão. A lição é essa hoje. Tem crente com língua travada. Pastor, não estou entendendo ainda. Eu vou te ajudar. Agora que você tem uma semente boa, é agora que você tem que soltar a língua. É agora que você tem que abrir tua boca e abençoar.
declarar a palavra de bênção, sim, para o marido, para o filho, para o neto, para o tio, para a tia, para o pastor, eu recebo, né? Para a esposa do pastor, para esse, para o outro e para outro, e em vez de praguejar, abençoar. Em vez de reclamar, abençoar. A Bíblia diz tão seriamente de que nós precisamos orar e bendizer até quem nos maldiz. A missão é pesada. É para você abençoar até quem fala mal de você. Você entendeu o que Jesus mandou fazer? É para você abençoar quem está falando mal de você. Ah, pastor, é para orar por ele? Ah, já sei, Senhor, mata, pode ser dormindo. Não, é para abençoar, crente. Não é para ele morrer, é para ele ficar bem, é para ele crescer, é para Deus fazer ele converter, é para Deus mudar a história dele. E você precisa ter a língua destravada para abençoar. Irmão, me emocionei agora nessa viagem, porque eu pude rever, você sabe que eu pastoreei Criciúma uns diazinhos atrás. Eu pude ver algumas histórias que eu pastoreava lá atrás. Uma das histórias me emocionou. Veio um casal com um bebê no colo. Aí eu encontrei um casal que veio em minha direção, todo sorridente, eu não entendendo nada, né? Eu não entendendo nada. E veio o casal e veio com um bebê no colo. Aí a mulher começou a falar: pois é, pastor, não sei se o senhor vai lembrar da gente, mas eu quero dizer que lá atrás, tem aí uns 5 anos, o senhor orou por nós dois. O senhor pediu a Deus por nós dois. E quero te fazer lembrar, pastor, olha, a nossa irmã falando, eu tinha endometriose. Eu não podia engravidar. Por várias tentativas, algumas mal sucedidas, já estava entregando os pontos. E por um mistério da fé, chorou na igreja, abençoou, citou o nome da doença. E eu lembro como hoje que de fato Deus assim, o anjo da maternidade visitou um tanto na igreja, inclusive a minha esposa. Eu tenho uma foto assim de carreirinha, umas 5 irmãs que engravidou tudo na mesma época. A Danusa e o Sandri. Pastor, o senhor está vendo esse baby no colo? Pois ele é o nosso milagre. Garotão, irmão saudável e grande, como você vai vendo ali. Pastor, engravidei, Deus deu graça e tal, e tal, e tal. E foi contando, e contando, e contando. E o garotão ali é um milagre deles. Você aplauda ao Senhor e diga graças a Deus. Que bonito. Poderia citar algumas outras histórias que eu ouvi. Casos, pastor, talvez o senhor não lembre, mas o senhor me batizou. Sabe, casos assim, gostoso. E talvez você não saiba, irmãos, mas num destravar da língua, você pode estar entregando uma bênção para alguém que estava precisando muito. Não é porque eu sou o pastor, não estou me envaidecendo, não é essa a linguagem. Não é porque Deus deu a graça da maternidade para a irmã, que eu estou me envaidecendo. Não, não é isso. Eu estou dizendo diferente. Eu estou dizendo do papel que esse casal cumpriu na minha vida, de me fazer saber que uma semente jogada há 5 anos atrás, brotou. Diga amém, você entendeu agora ou não? Entendeu ou não? Para ninguém ficar confuso, o pastor está vaidoso. Não é isso, servo de Deus. Eu estou te falando do papel que esse casal cumpriu de me procurar e de me fazer saber que aquela semente valeu a pena. É isso que eu estou falando. Destrava a tua língua, crente. Ouvi ainda ontem uma mensagem que eu achei bonita, de um palestrante e presbítero, e ele vinha falando e falando e falando, e lembrando dos primeiros que falaram para ele na escola dominical, na sala das crianças, a respeito da palavra, a respeito do evangelho.
Aquele primeiro que te ensinou a abrir a Bíblia, a achar os textos. Aquele que eventualmente te falou e apresentou Jesus e que até levou você às águas do batismo. Louvado seja Deus por isso. É uma semente que deu certo. É uma semente que brotou. Repito, irmão, talvez você não saiba, mas o destravar da língua, você falar, você declarar e você louvar a Deus pela vida de A, de B ou de C, você está semeando na vida dele, sabia disso? Eu já lhe contei uma vez e eu repito. Por quase 7 anos, eu fiquei no departamento de televisão, lá do Rio de Janeiro, e apresentava o programa de música. Alguém aqui lembra? É o Clipe Hit. Anos muito bons, de muito aprendizado. Morei 7 anos no Rio de Janeiro. E nesse período, foi só glamour, pastor? Não. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas batalhas. E aquele tempo era muito comum, irmão, cartas. Hoje em dia o Zap tirou um pouco isso. É só você lembrar qual foi a última vez que você mandou carta para alguém. O Zap tirou muito isso. Mas naquele tempo era muito forte cartas, irmãos. Mas recebia por baixo, assim, ao longo de um mês, umas 50, 60 cartas do presídio. E guardava até outro dia. É uma pena que muda para cá, e muda para lá, e muda acolá. É uma pena que eu não tenho mais essas cartas. Falo isso com dó. Mas eu tenho hábito de guardar essas coisas. E algumas dessas cartas, irmãos, vinham textos assim, sabe, que mexia muito comigo. A pessoa vinha, contava um pouco da história, e pá, e dizia: olha, seu Sodré, eu quero dizer que está chegando aqui os hinos. Eu quero dizer que quando começa o programa, eu faço do programa como se fosse minha igreja. E os hinos e a palavra, e pá. Aí lá para as tantas, eu estou falando em outras palavras, né? Se um dia você não tiver legal, se um dia você tiver com a cabeça ruim, se um dia você estiver pensando em desistir, e de que não valeu a pena, e sei lá, foi maltratada, a coisa não está dando certo, parece que tem um céu de bronze, aí foi lá falando com as palavras dele, saiba que aqui dentro do presídio tem alguém, tem uma ovelhinha de Jesus. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Tem uma ovelhinha. Aqui dentro do presídio chegou a semente. Ô irmão, aí os dias que eu estava jururu, vou te contar, está até gravando, mas eu falo igual. Os dias que eu estava meio jururu, sabe, com alguns problemas pessoais e tal, sabe onde eu ia? Hein? Ia nas cartas. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Irmão, isso dava um gás. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Dava um gás, irmão. Me emociono como se fosse hoje. Forte, irmão. Olhava a carta de Jesus. Dizia: Jesus, hoje não está um dia bom, mas tem semente que está brotando. Está valendo a pena, Senhor. O mundo tem suas lutas. Todo mundo tem suas lutas. Mas quando eu olhava para aquela pequena semente, irmão, de dentro de um presídio, dizendo que agora é uma nova criatura, dizendo que encontrou Jesus, irmão, o problema ficava pequenininho. Entende o que eu estou falando? Olhava para aquilo e falava: você não é tão grande assim, Golias. Esse gigante não é tão grande assim. E passava e vencia. Diga amém. Aí eu falei do meu lado de cá. Hora ou outra eu respondia de próprio punho essas cartas, porque eu achava muito tocante, nem o computador não usava.
para que a pessoa do outro lado soubesse também que ela semeou na minha vida. Amém? Para que ela soubesse, eu fui bênção, te ajudei, estou te ajudando. Amém. Mas saiba que a sua carta também me ajudou. Amém, gente? Agora eu volto para o que nós estamos falando hoje. E eu volto a afirmar, por ação do Espírito Santo, irmãos, Deus me toca para dizer que tem muito crente com a língua travada. Não sabe dizer um obrigado. Não sabe ligar para alguém e desejar os parabéns. Acorda e sai igual um boi pelo pasto, não dá nem bom dia para os filhos. É capaz de passar no corredor, esbarrar com alguém e não dar boa tarde. Ah, irmão, não está certo. A nossa oração é: Deus, destrava a língua dessa turma, isso não está certo. É capaz de dividir quarto com alguém, entrar mudo e sair calado. Irmão, isso não está certo. É capaz de entrar numa igreja, irmão, e não se abrir e conhecer ninguém. Isso não está certo. Isso não está certo. Pastor levanta ações para poder aquecer e relacionar e ter comunhão e não participa de nada. Prefere se isolar e ficar na dele. Isso não está certo. Marca o futebol, alguém diz: eu não gosto de futebol. Marca o vôlei, eu não gosto do vôlei. Marca a churrascada, eu sou vegano. Ai, não está certo, irmão. E não é pelo churrasco, não é pelo futebol, não é pelo vôlei, é pela comunhão. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Não estou vomitando nada não, mas da parte de Deus estou te entregando isso aqui. De que tem crente com a língua travada, irmão. Tem crente que não aprendeu a dizer Deus abençoe ainda. Tem 10 anos de crente, irmão. Não aprendeu a dizer nem Deus abençoe. Não aprendeu a deixar uma palavra de bênção para os filhos. Não aprendeu a pedir: Deus, usa o culto de hoje para falar comigo. Deus, eu sei que tem outros irmãos no culto, mas eu preciso ouvir tua voz. Você entende? Eu preciso. Me perdoe, Senhor, de ser um tanto assim, sabe, individualista. Fala com os demais, sim, mas fale comigo. Irmão, irmão, você não faz isso, me perdoe. Fracassamos como pastor. Se você não aprendeu isso ainda, de dar paz do Senhor para alguém, irmão, fracassamos como pastor. Entende o que eu estou falando? Se você não deixa teu filho fazer amiguinhos na escolinha, irmão, fracassamos como crente, pelo amor de Deus. Eu vi uma mãe uma vez, com suas lamentações, dizer: meu filho não vai pôr o pé dentro da igreja. Ela pode ter suas decepções, mas não priva seu filho de conhecer Jesus. Você entende o que estamos falando? A lição é essa. Poderia ler mais, mas você entendeu a lição. O que Deus me toca veemente a falar com você é que tem muitos crentes com a língua travada. Deus libere a nossa língua, amém? E que você, eu, nós possamos falar outra vez perfeitamente. Não tem receio. Tem gente que não tem receio de xingar palavrão, falar nome. Tem gente que fala nome pesado, pessoal. Não tem vergonha, não. E o crente fica com vergonha. Vão saber que eu sou crente. Oh, meu Deus. Que crime. Libera a língua e abençoa, irmão.
E não se constranja, abençoa eu também que eu recebo. Fico constrangido não, pelo contrário. Ô irmão, talvez você seja a cartinha que eu estou te falando do presídio. Entenda não? Só mudou o lugar, a direção. Você é a cartinha do presídio. Por isso eu uso repetidas vezes aquela expressão, glória a Deus pela sua vida. Palavra de Deus para nós, amém, e aplauda ao Senhor, bem forte, oh, aleluia. O Senhor é bom. Poderia ler mais, mas você já entendeu a lição. Na minha comoção eu estou com dificuldade de falar. Mas você entendeu? Quem entendeu, diga eu entendi. É isso, destrava a língua, irmão. Voltando para casa nada, terminando o culto agora. Você já vai destravar a língua agora. Vai ver se você está fazendo a curva. Destrava a língua. Irmão, vai com Deus. Irmão, isso aqui já, se não aprendemos, já devíamos estar fazendo isso aqui há muito tempo. Não é criar um ritual, mas por que não o pastor, bom dia, viu? E segue viagem. Você entende ou não? Isso aqui, irmão, humanidade, cristianismo, isso aqui é o beabá do cristianismo. Pensar, ministrar até sobre a vida do obreiro. Olha, Deus te abençoe, viu? Sei que você está na missão, e eu estou indo para casa que eu sou um membro, já estou terminada a minha missão, mas Deus te abençoe. Entende ou não? Destrava a língua, crente, em nome de Jesus. E eu te provo que isso é bíblico. Eu te provo que isso é bíblico. Verdade é que eu poderia ler tanto mais. Em Gálatas 6, verso 7 em diante. Põe na tela que basta. Gálatas 6, 7. Olha lá. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará. Olha o 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Olha o final, lê comigo, final do 10. Mas, principalmente aos domésticos da fé. Domésticos da fé quer dizer aos irmãos. Não está dizendo a Bíblia que não é para você se cansar de fazer o bem, não. E é para fazer o bem para todo mundo. Mas principalmente, está escrito aí, principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Vamos traduzir? Aos irmãos. Principalmente aos irmãos. Principalmente aos irmãos. Irmãos de sangue? Sim, pode ser. Mas no contexto, está falando domésticos da fé. Irmãos em Cristo. Para você destravar a língua a quem? Principalmente a quem? Aos irmãos em Cristo. Eu vou te contar uma, irmão. Não é de hoje que eu sou crente, não. Nasci em berço evangélico e como obreiro comecei em 95. Os mais antigos já me ouviram falar isso aqui várias vezes. Como pastor em 99. É só fazer as continhas que já tem janeirinho já com Jesus. Mas Deus vem me incomodando, irmão, muito em cima desse texto. Ou dessa verdade. De que tem muito crente com a língua travada. Tem muito obreiro, pastor com a língua travada. Tem muito membro antigo de igreja com a língua travada. Está faltando destravar a língua, sabe? E ser bênção na vida de alguém. De acordar e pensar, quem eu vou abençoar hoje? Diga, quem é que eu vou abençoar hoje? Não achei ninguém. Ah, Totó, é você. Totó, você é uma bênção. Amém, gente? A Bíblia Cádia estava me falando que ela ficou com o meu Totó na minha ausência. Disse que abençoou o Totó. Totózinho, você está muito arteiro. Então... e abençoou meu Totó. E eu recebo a bênção. É isso aí, irmão. Não achou ninguém, irmão, para rogar a bênção? Pronto, põe eu.
Vai lá assim, ô pastor, o senhor está me fazendo lembrar do pastor. Não sei como é que tá, mas mando benção e pá e pá. A verdade é que é estranho, no mundo crentez, o pastor pediu oração. Se eu assumir o microfone da igreja, ô irmão, você ore por mim. Alguém talvez no corredor vai dizer, o que está acontecendo? Será que o pastor vai morrer? Eu vou, mas não é agora. E vai ser daqui uns 80 anos, mais ou menos. A esposa mandou benção ali, uns 80. Entendendo, não? No mundo crentez é assim. É ou não é? Seja verdadeiro. Se um pastor pede oração, a igreja pensa, o que será, meu Deus? Ai, Jesus. Aí é igual telefone sem fio, um aumento, outro aumento, outro aumento, outro aumento, outro aumento. Daqui a pouco acho que o pastor até caiu em pecado. O pastor desviou. Não, o pastor só pediu, ore por mim. E eu digo, irmão, talvez nisso eu sou na contramão. Pode orar por mim que eu recebo, em nome de Jesus. Ixi. Recebo. Problema nenhum. E recebo com ação de graças. Só que a palavra de ordem, eu quero insistir nisso para quando finalizar tudo e você voltar para casa, você guardar essa palavra. Tem crente com a língua travada. Isso não está bom. Efatá. Que a tua língua seja destravada. Você vai pensar, vai ficar preocupado. Quem eu abençoo hoje? Meu Deus, o dia está acabando, eu não abençoei ninguém. Senhor, abençoe eu mesmo. É isso aí. Não pode queimar o dia sem você ter sido bênção na vida de alguém. Pastor, mas eu sou tão pequenininho. Aí é o grão de mostarda, né? Uma semente pequenininha traz grandes resultados. Palavra de Deus para nós. E aplauda o Senhor bem forte, irmão. Ô glória. E a palavra de ordem é linda de Jesus, né? Efatá, dando ordem para que a língua então fosse destravada. Mas você já entendeu na mensagem que eu não estou falando sobre língua presa. Há pessoas que precisam de fato, né, de uma cirurgia para poder falar com mais facilidade. Alguns outros fazem fono para poder então... Não é isso que estou falando. Estamos falando sobre aprender e destravar a língua, sabe? Aprender a falar e abençoar, não ficar tímido em relação a esses assuntos. Quando não éramos crentes, ou quando alguém não era servo de Deus, não conhecia a palavra, já deve ter usado a língua para tantas coisas, não é verdade? Pois use agora para abençoar. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado pelas preciosas lições, obrigado por tratar conosco, obrigado por essa lição. E eu quero, ó Deus, sim, destravar a minha língua e orar para que seja destravada também a de cada um que me ouve agora. Aprenda, sim, a ministrar sobre seus filhos. Aprenda a ministrar sobre seu casamento, sobre a sua vida financeira. Aprenda, sim, a abençoar quem está ao seu lado. O livro santo diz, com bênção sois abençoados. Pai querido, oramos, abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Repito o que falava no começo, que não falte farinha na sua panela, o azeite na sua botija. Que o Senhor lhe dê boa saúde para desfrutar de tudo aquilo que você está construindo exaustivamente, mês a mês, ano a ano. Estou rogando bênção, estou destravando minha língua e quero que você destrave a sua também. Deus abençoe o seu matrimônio. Deus abençoe sua mesa, sua despensa, a ponto de não ter falta de nada. Deus abençoe o teu salário, quem sabe está exprimido, porque algumas coisas andam subindo toda a vida e quem sabe o teu salário não acompanhou, a tal da inflação e outras coisas mais. Deus te abençoe. É a nossa oração. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.